verdade está diante dos meus olhos. Glória a Deus. E tenho andado na tua verdade. Glória a Deus, louvado seja teu nome. Glória a Deus, aleluia. Andar com ele. Se a gente andar sem ele, é só um tropeço na vida da gente. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu estava me lembrando de um passado meu. Estava na casa da minha mãe, teve uma contenda. Chegou uma hora assim que eu não acordo, tem meu pescoço, só me acordei nos braços dos meus filhos. Assim, papai, o que é isso? A única hora que eu vi, mas não vi porque estava no pescoço. O inimigo é sujo. Glória a Deus. A gente tem que sempre andar com ele. Porque o nosso Deus ele é fiel. Aleluia, glória a Ele é Deus. juicioso, o inimigo é juicioso. Ele faz. Ele faz para você fazer coisa errada. Mas se você tem Deus, você está nem com Deus, Deus não deixa não. Glória a Deus. Aleluia. Aqui por lá, dá um desanimo, pô, não. A minha barriga quer fora. Vamos. Levanta. Levanta. Vamos lá, Deus. Bota os pezinhos, os joelhinhos. Levanta. Eu não deixo olhando. Faço barrancos, mas tá perto do Senhor, salva. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu Pega essa nome. por vontade. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, Deus. Eu convido a nossa missionária Tamires para deixar uma saudação. Aleluia, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Fiquei preocupada com vocês, se vocês iam conseguir chegar aqui. Porque eu vim direto ciclo de oração, não foi? Tu viu? Aí eu disse, meu Deus, a menina está falando, podendo resolver as coisas para poder vir. Mas Deus mostrou onde era o caminho, né? Deus é fiel e eu preocupada, porque assim, quando as pessoas chegam, olha, eu vou visitar o teu ministério. Aí você fica preocupada se a pessoa vai chegar, né? Eu fiquei preocupada com elas, mas quando eu cheguei que eu vi, aí eu vim cumprimentar, né? Eu vou deixar para mim, para a tua meditação, lá no livro de Gênesis, de capítulo 19 e de versículo 11, que diz assim: E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para abrir a porta. A palavra de Deus vai dizer que já tinha uma ordem para Deus acabar com Sodoma e com Gomorra. Só que lá tinha uma pessoa que Abraão estimava. Quem era? Ó. Aí Deus, por sua misericórdia, envia 2 anjos para ir resgatar o descendente de Abraão. Quando Ló está na cidade sentada, na porta da cidade, os 2 varões chegam. É porque aquilo que é de Deus é diferente. Ele conheceu logo que não eram pessoas normais. Aí ele convida aqueles homens para ir para a casa dele. Olha, vamos para minha casa comer. Vocês ficam lá um pouquinho. Mas eu creio que Ló sabia que a vida daqueles homens ali não era em vão. A Bíblia vai dizer que eles entram na casa de Ló. A Bíblia vai dizer que todos os homens da cidade vão na porta de Ló. Porque eles queriam fazer o mal àqueles 2 homens. Aí eles chegam na porta, para aquela ruaça. Ló, bota esses homens para fora. A gente viu que eles entraram aí, viu? Bote eles para fora. Ló, sabendo que eram homens de Deus, aí Ló sai. Aí diz, olha, eu tenho 2 filhas lá dentro que são virgens. Vocês podem pegar elas e fazer o que quiser. Mas que aqueles 2 homens não. Eles pegam Ló, jogam Ló lá fora. Só que a Bíblia vai dizer que os anjos saem. E quando saem, eles pegam Ló e colocam Ló para dentro e fecham a porta. Só que aqueles homens continuam a fazer a ruaça. Só que a Bíblia vai dizer que os anjos, eles estendem a mão sobre a porta. Tu crê que tem anjo estendendo a mão sobre a porta da tua casa? Tu crê?
daqueles homens. Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles se cansam de tanto achar a porta da casa de Ló. Tu crê que a legião que foi enviada para fazer o mal na tua casa, nesta noite de hoje, Deus está dizendo: eu cego legião de demônio, eu barro legião de demônio, mas não entra na tua casa, não mexe na tua janela, não mexe na tua porta, não pega teus filhos, não pega teu marido, não pega os teus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu gosto de Deus? É que Ele dá livramento. Hoje, o vaso disse assim: olha, irmão, se a gente soubesse, diácono, que quando a gente coloca a porta para fora de casa, tem um demônio lá com a flecha cheia de seta balançando a gente. Só que quando Satanás manda legião, existe um Deus que não precisa de muita coisa não, viu? Aleluia. Ele dá a ordem, Satanás tem que bater em retirada. Tu crê nesta noite que vão procurar a tua casa, vão procurar destruir, mas Deus está dizendo: não vai achar a porta, não vai achar a janela, não vai achar os teus. Tu crê nesta noite de hoje? Deus está dizendo: eu sou livramento nesta noite de hoje. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. Eu amo Deus. Eu amo esse Deus, sabe por quê? Porque Ele dá livramento aqui. Tu crê que Deus está dando livramento lá? Tu crê? A armadilha preparada. Deus está dizendo: eu sou Deus daqui, mas sou Deus de lá. Eu sou Deus que desfaço aqui, mas eu sou Deus que desfaço lá. E Deus ainda manda te dizer assim: não temas. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Abre a boca. Aleluia. Porque quem te enche sou eu. E eu digo por experiência própria, sabe por quê? Às vezes a gente nem tem mensagem. Aí na hora Deus diz assim: toma esse rumo. Tu crê? Aleluia. Que às vezes tu vai estar lavando assim, ó, os pratos, e Deus é assim, né? Tu vai estar lavando roupa e Deus é esse rolo aqui, ó, filhinha. Sabe por quê? Quem tem chamada tem, irmão. Aleluia. Quem tem Deus na vida tem. Glória a Deus. Agora a chamada vai ser espinhosa. A chamada vai ser muito árdua. Mas Deus te diz nesta noite: eu sou contigo, tu crê? Aleluia. Vai trabalhando aqui que eu vou fazendo lá. Vai obedecendo aqui que eu desfaço lá. Sabe por quê? Quando Deus me chama e te chama, Ele se responsabiliza. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando todos e esse ministério. Amém? Irmãos, eu convido a nosso diácono Rachid para fazer uma oração pelos dízimos e oferta. E eu convido a nossa irmã Malu para vir louvar. Só igreja com a paz do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és fiel, todo poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, Senhor, recolher os dízimos e oferta da Tua casa. Fica conosco, que essa oração que eu te faço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, vive e reina para todo sempre. Amém. Salve, irmãos, a paz do Senhor. Oi! Glória a Deus.
nossa irmã Glócia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos, papai do Senhor. Amém. Vou deixar em Jeremias, de capítulo 6, e o verso 16, que diz assim: Assim diz o Senhor, ponha-se à beira dos caminhos e olhem e perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Amém? A nossa irmã Cilinha. Glória a Deus, aleluia.
Saúde a igreja, papai do Senhor. Confesso que o coração vai a mil quando é para trazer a palavra do Senhor, né? Eu estava em casa, entrei num propósito pela madrugada, né? Desci para Deus me dar a palavra. Quando Deus me deu a palavra, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, que meu esposo ele falou desse jeito: Deus vai mudar a palavra. Eu disse: Jesus, eu desci eu fiquei calada, né? Fiquei calada e só ouvi o que ele tinha a dizer. Quando ele falou isso, que eu deitei, Deus mudou a palavra. E Deus começou a falar tremendamente. E quando eu vinha para cá, que eu gosto muito de pedir confirmação ao Senhor, para o Senhor falar. Eu disse: Senhor, se o Senhor está comigo naquele lugar, use o vaso naquele lugar. E todo mundo recebendo a oportunidade. Jesus, eu estou aqui, Jesus. Você é misericordioso, né? Com aqueles que o buscam. Eu vou deixar aqui em Lucas, né? Como eu já falei da palavra oficial. Não preciso dos irmãos ficarem de pé, que já foi lido, né? Com reverência à palavra do Senhor. E vão adiantar. Amém. Uma palavra bastante conhecida que fala sobre Zaqueu, né? Vou estar lendo em nome de Jesus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, porque por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é bastante conhecida, né? Bastante pregada também. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falando comigo, né? E eu vendo as maravilhas que o Senhor tem feito. Por esses dias mesmo, o meu sobrinho roubaram a moto dele. Vou entrar já na palavra, irmão, só para dar um testemunho rápido. Para dizer aquilo que o Senhor faz sobre nossas vidas, né? Que o meu sobrinho, levaram a moto dele, ele estava trabalhando, e quando vinha para casa, levaram a moto dele, né? E a gente começou a orar e Deus entrou com providência, né? Acharam, encontraram a moto dele, né? Isso é para a honra e glória do Senhor, porque Deus, ele cuida dos mínimos detalhes, né? Como a nossa irmã Tamires falou que sobre lá em Ló, né? Que Deus envia anjos, né? E quando ela começou a falar aqui, pregar, né? Testemunhando aquilo que Deus, ele faz sobre nossas vidas, né? Como quando ela começou a falar que Deus enviava anjos, eu comecei a meditar naquilo que meu esposo tinha dito, que tinha visto lá na minha casa. E eu creio que Deus enviou o seu anjo, aleluia, para guerrear. Aleluia, ele está aqui nesta noite, aleluia, para fazer assim como fez na vida de Zaqueu, né?
Zaqueu era um homem publicano muito odiado naquela sociedade. Ele era desprezado, ele não tinha amigos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os amigos que aproximavam dele era por conta do dinheiro que ele tinha, mas amigo de verdade ele não tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Era desprezado pela sociedade, era desprezado pela família. Aleluia, porque era um cobrador de impostos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas certa vez Jesus passou na cidade. Aleluia. Quando Jesus passa, quando Jesus chega, ele muda a história do homem. Aleluia. Era um homem desprezado, mas o Senhor chegou. Aleluia. Chegou na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu ouve falar de Jesus, aleluia, ele procura ver quem era Jesus. Mas como a Bíblia relata, ele era de pequena estatura. Aleluia. E ele procura, ele não desiste, ele procura uma maneira de ver quem era esse Jesus, aonde o povo estava falando, de quem o povo estava falando. Aleluia. Ele procura ver quem era Jesus e encontra essa árvore. E ele sobe nesta árvore. Aleluia. E Jesus vai de encontro. Aleluia. Porque ele não muda o roteiro, não. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega naquela árvore que ele olha, aleluia, ele chama Zaqueu pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega, ele diz: Zaqueu, desce. Aleluia. Mas ele falou de forma diferente. Desce, mas desce depressa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele tem pressa, aleluia, de entrar na minha e na tua vida. Aleluia. Deus, ele tem pressa de fazer sobre a minha e a tua vida. Mas o posicionamento, aleluia, só depende de você. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, quando ele desce, aleluia, os que estavam ao redor dele já começam a murmurar. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor para fazer. Aleluia. E quando Zaqueu desce, Jesus falou que queria pousar na casa dele. Aleluia. E nesta noite, aleluia, o Senhor quer pousar, aleluia, na minha e na tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer colocar as coisas no seu devido lugar. Aramassou. Aleluia. Assim como ele fez na vida de Zaqueu. Aleluia. Só basta eu e você, aleluia, abrir a porta da casa. O que é a porta da casa? É o meu e o teu coração, para as coisas começarem, aleluia, ir para o seu devido lugar. Porque é necessário o Senhor colocar a casa em ordem para começar a fazer sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. Basta eu e você abrir a porta do coração, aleluia, para ele fazer. Grande é o Senhor, porque na noite de hoje ele já falou que tinha livramento, ele já está cuidando. Aleluia. Aqueles anjos que a missionária também estava falando, aleluia, foi, aleluia, de encontro com a casa de Ló. Aleluia, porque aquela cidade, ela ia ser destruída, ela ia ser devastada por conta da prostituição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele envia anjos para dar livramento. Aleluia. Mas aqui com Zaqueu foi diferente. Aleluia. Ele foi especialmente até a casa dele. Aleluia. E é isso que ele quer fazer sobre a mim e sobre a tua vida. Ele quer fazer mudança. Aleluia. Ele quer colocar a casa no seu devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso nós temos que descer. Para isso temos que nos posicionar. Muitas das vezes queremos que o Senhor faça sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. Mas não queremos se posicionar. Queremos ficar da mesma forma. Assim como aquela multidão. Aonde Jesus ele passava, ele arrastava a multidão. Aleluia. A multidão estava
Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega aonde Zaqueu, você já vê que o povo, o que estava ao derredor dele, já começava a criticar. Questionar, é como um certo fariseu, ele convida Jesus para dentro da sua casa. Aleluia, Jesus vai até a casa dele, mas quando ele senta à mesa, ele não foi bem recebido. Aleluia, ele ficou questionando, será que ele não sabe quem é esse? Aleluia, muitas das vezes é assim que nós fazemos diante do Senhor. Será que o Senhor não sabe quem é essa? Será que não sabe quem é esse que sobe aqui nesse altar? Será que o Senhor não conhece? Aleluia, mas Deus, ele, quando ele dá vida, irmãos, ele dá vida com abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele chega para mudar. Quando Jesus chega, ele chega para transformar assim na minha e na tua vida. É só você descer. Aleluia, é só você buscar a presença do Senhor. Aleluia, quando ele ouve aquelas murmurações, Jesus ainda fala assim que ele é filho de Abraão. Aleluia, Jesus, ele conhece a minha e a tua origem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Zaqueu ele desce, aleluia, ele já desce falando, Jesus, ele não pediu nada em troca. Mas Zaqueu ele já desce com a atitude de mudar de vida. Aleluia, devemos ir para a casa do Senhor, mas devemos ter atitude, devemos mudar de vida, não devemos continuar na mesmice não, irmão. Aleluia, pois somos testemunho, aonde nós coloca a planta do nosso pé, nós somos referência. Aleluia, devemos mudar de vida. Aleluia, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, começa um aperto na nossa vida e não entendemos o que o Senhor está fazendo. Muitas das vezes falamos demais e muitas das vezes é o Senhor mudando o nosso caráter. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Jesus chega, algo tem que acontecer. O cenário, ele tem que mudar. Aleluia, devemos mudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não devemos continuar da mesma maneira. E Deus, ele quer da minha e da tua vida mudança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando o negócio vai apertando, né, irmãos? O glória também vai acabando. Mas Deus, ele está no controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oxalá quando Deus, ele desce com a correção. Aleluia. Oxalá quando ele desce para colocar ordem na casa. Oxalá quando ele desce neste lugar. Aleluia. A Bíblia fala que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Deus, ele tem transformação de vida. Aleluia. É o mundo criticando e você orando. É o mundo criticando e você descendo na presença do Senhor. Você quer provisão, você quer libertação, você quer transformação, então desce na casa do oleiro. Aleluia, paga o preço, fecha a boca, porque Deus te chamou foi para ser diferente, não foi para tu continuar da mesma forma não. Glória a Deus. Aleluia, muitos, aleluia, fala sobre Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Pela rebeldia de Pedro. Eu ainda estou como Pedro. Aleluia, vou vigiar, porque Satanás foi pedir a Deus para passar Pedro na peneira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele quer colocar ordem na casa, ele quer mudança. Aleluia, você quer ser usada por Deus? Você quer ser batizada com o Espírito Santo? Você quer um milagre acontecer na tua vida? Então desce, começa a se posicionar como mulher de Deus, começa a se posicionar como homem de Deus. Aí tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, é necessário
Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer mudança, se você quer milagre, aleluia, é necessário ter intimidade. Como é que você é amigo de uma pessoa se a pessoa não vai na tua casa? Não é verdade? Como é que eu posso ser tua amiga se eu não vou na tua casa? Aleluia. Convide ele para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes questionando, Senhor, será que o Senhor vai fazer? Aí o Senhor diz, será que você vai mudar? Quando é que você vai começar a fazer aquilo que eu tenho mandado? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele quer de mim e de você mudança. Ele está forjando caráter. Aleluia, porque Ele quer fazer de mim e de você grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas é necessário um processo. É necessária a mudança. Aleluia. Eu quero contar um breve testemunho como mulher de Deus. Aleluia. Para edificação. Aleluia. Para despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes é necessário vir um de fora e falar, não é verdade? Aleluia. Para Deus fazer na minha vida, Ele começou a passando na moinha. Aleluia. Grande foi o processo, irmão, que eu passei. Mas eu estou aqui para a glória de Deus, para glorificar, para dizer que Ele faz, para dizer que Ele salva, para dizer que Ele liberta. Aleluia, mas foi necessário posição. Aleluia, é necessário calar a boca, é necessário parar com, aleluia, com fofoca, é necessário dar honra a quem tem honra. Aleluia, porque passei pelo vale, irmãos, porque toquei na minha pastora. Aleluia, não gostava da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não chamou para mim e você gostar de ninguém, não. Aleluia, eu não vou com a cara. Deus não te chamou para ir com a cara de ninguém, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu toquei na mulher, comecei a passar pela unha. Eu chegava na igreja, eu não suportava de ir na igreja para não olhar para a cara dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí foi aonde Satanás entrou, porque Satanás, ele quer uma brecha. Aleluia, louvado. Ele só quer uma brecha, aleluia, para passar a rasteira. Então desperta na noite de hoje, porque isso é despertamento. Aleluia. E quando eu comecei a olhar para ela, aleluia, não fui com a cara dela. Aí quando começou a passar pelo reboliço, eu digo, Jesus, eu não suporto mais. Aí corri para os pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz, ai daquele que tocar no meu ungido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser pequeno, pode ser grande, ai daquele que tocar no meu ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo na rebeldia de Saul, aleluia, Davi não ousou tocar o dedo em Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é Deus de aliança. Deus, Ele não trabalha, irmãos, no meio de contenda. Ele não trabalha em meio de divisão, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a orar, o Senhor, tira isso de mim. Se for em mim, que o Senhor arranque de mim. Quando eu cheguei no culto de festividade, que eu olhei para a irmã, para a minha pastora, quando eu olhei, irmãos, eu nunca tinha passado pela experiência dela. Ela brilhava, parecia que ela tinha passado óleo. Ela começava a brilhar. Quando eu olhei para ela, o meu coração acelerou. Aleluia. Às vezes nós queremos mudar algo em alguém, sendo que quem precisa ser mudado sou eu. Aleluia. Queremos tirar algo de alguém, aleluia, sendo que eu preciso ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é grande na terra para fazer, aleluia. Deus, Ele é bom o tempo todo. E Deus, Ele transformou. Deus, Ele mudou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que se fecham porque a gente não fecha a boca. O mundo espiritual, irmãos, ele é terrível.
Sabe por quê? Porque enquanto você está olhando, aleluia, Satanás, ele percebe na feição do seu rosto. Não é quando você fala não, ele trabalha. Quando vê a pressa, ele já começa a trabalhar. Ele não tem pressa para destruir a minha e a tua vida, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se posicione, porque quando eu coloquei a planta do meu pé neste lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu olhei para a nave da igreja, eu vi missionárias, eu vi mulheres de guerra, mulheres de oração, aleluia, mas que devem buscar a presença do Senhor, que deve, aleluia, buscar descer, aleluia, e fechar a boca, aleluia, e parar com esse espírito de contenda no meio da igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela está perecendo, aleluia, a igreja necessita de posicionamento, a igreja, ela necessita pagar um preço, igreja. Aleluia. Porque Satanás, aleluia, o nosso adversário, quer fechar este lugar. Mais uma vez, a Jesus poderoso, é necessário falar do despertamento em meio a essa mensagem de Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem para fazer na minha e na sua vida. É coisa grande. É coisa grande. Mas é necessário pagar o preço, é necessário buscar. Para Deus ele fazer, é necessário, aleluia, dobrar o nosso joelho e fechar a boca. Louvado seja o nome do Senhor. Grande ele é o Senhor para fazer na minha e na sua vida. Enfrentamos guerras, irmãs, que depois que eu coloquei a planta do meu pé aqui, eu falei para mim, irmã, eu nunca tinha enfrentado uma guerra, principalmente espiritual, como enfrentei neste lugar. O negócio aqui é diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É guerra por cima de batalha. Glória a Deus, mas estamos de pé.